Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Sérgio Santos. Esta aqui é mais uma aula de língua portuguesa tratando de um tema gramatical. Nós iremos falar hoje a respeito da crase e espero que você possa compreender até o final deste vídeo o fenômeno da crase, a lógica por trás do emprego do acento grave indicador de crase. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Então a primeira coisa que eu espero que você entenda aqui de uma vez por todas é o que significa exatamente crase. A palavra crase veio do grego, crasis, e significa fusão. Ou seja, quando nós estamos falando de crase, nós estamos falando da fusão de duas coisas. No caso, a fusão de dois sons vocálicos. Vamos exemplificar isso. Temos aí três palavras: álcool, coordenação e cooperação. Observem que essas três palavras são escritas cada uma com dois Os. Curiosamente, no entanto, quando nós falamos essas palavras, costumamos suprimir um desses sons vocálicos, um desses Os. Nós falamos álcool, normalmente, coordenação e cooperação. Observe se você mesmo também não fala assim. Observe se você fala, em vez de álcool, você fala álcool. Será mesmo? Observe. Se você fala álcool, se você fala coordenação, se você fala cooperação, você incorreu aí no fenômeno da crase. No caso, a crase do O. Ok? Então, o que é que acontece aí, só para a gente deixar isso mais claro ainda? Quando nós vamos comparar, por exemplo, o português arcaico com o português moderno, nós observamos que ocorre o fenômeno da crase o tempo inteiro. Por exemplo, essas palavras aqui, modernas, aí, do, nó, se e ve, no português arcaico eram escritos com dois Os. Ok? Então, ocorreu aí a crase do O, e no caso aqui embaixo, se e ve era escrito com dois Es, ocorreu aí a crase do E. Mas certamente, quando a gente está falando de crase, quando você procura se inteirar sobre esse assunto, não é sobre essa crase que você está querendo saber. Você está querendo saber sobre a crase do A. E por que você quer saber da crase do A? Que é exatamente aqui, ó, o exemplo disso aqui. E quanto à crase do A? Você quer saber sobre esse A aqui que recebe esse acento. Ou seja, essa crase é a única que ocorre na língua escrita padrão. As outras crases que nós falamos há pouco se trata de crases que ocorrem na fala. Nós, na fala, acabamos fundindo dois sons vocálicos, normalmente. Agora, na escrita, nós escrevemos álcool com dois Os. Nós escrevemos cooperação com dois Os também. Então, esse fenômeno é exclusivo da fala. É claro que algumas pessoas têm algumas dificuldades ortográficas e acabam também escrevendo apenas uma desses sons. Mas a gente sabe que a língua padrão escrita exige que nós escrevamos álcool, por exemplo, com dois Os. Agora, enquanto a crase do A, vamos falar sobre essa crase que acontece exatamente na escrita? Então, vamos pegar um exemplo aí. Mamãe foi à feira. Observe que aqui nós temos um A com um acento, né, que é o acento agudo ao contrário. Então, o que é que acontece aí? Nesse A aí, que está sinalizado por esse acento, ocorreu a crase do A. Ou seja, tem dois As aí que foram fundidos num só. Ou seja, ocorreu a crase aí. E nós temos esse acento aqui, que indica a ocorrência de crase, que nós chamamos de acento grave. Muito cuidado, porque confundir acento grave com crase é grave. A crase é um fenômeno de fusão de dois sons vocálicos. E o acento grave é apenas aquele acento que nós usamos para indicar a crase do A na escrita. Ok. Então, prosseguindo, para entender o fenômeno da crase, também a gente precisa entender o que é sintaxe de regência, certo? Então eu vou começar aqui com um exemplo que eu costumo ouvir em sala de aula. Acho que todo professor costuma ouvir esse pedido do aluno. Professor, eu posso ir no banheiro? É claro que quando ele fala isso, eu entendo perfeitamente o que ele quer dizer. Mas, como eu gosto de brincar e aproveitar essa oportunidade para dar mais uma aula de língua, eu faço sempre a pergunta. Você está perguntando se pode ir no banheiro, mas para onde? Para onde você quer ir? Por quê, pessoal? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele falou em ir no banheiro. E se eu estou falando ir no banheiro, eu posso imaginar
que o banheiro é alguma coisa móvel, que de repente ele vai aqui sentar em cima do vaso sanitário, ele vai sair andando. Porque ir no banheiro, quando a gente usa essa contração aí, nós temos aí duas palavrinhas, para quem não sabe, é a preposição em mais o artigo o, aí a gente formou aí a preposição nó, essa combinação aí, essa contração na verdade, nó, que significa dentro ou sobre. Eu posso dizer o livro está na mesa, eu quero dizer que o livro está sobre a mesa. Quando eu digo que o livro está no quarto, eu quero dizer que ele está dentro do quarto, não sobre o quarto. Então, a preposição em pode indicar uma noção de em cima ou de dentro. Portanto, não seria assim que ele deveria se comunicar, pelo menos na língua padrão. Na língua padrão, a gente deveria dizer: professor, eu posso ir ao banheiro? Mas por que tem que ser assim? Vamos observar. Quando eu uso a preposição em, eu uso em alguns casos, eu uso com alguns verbos que não com esse verbo aí que a gente está usando, o verbo ir. Por exemplo, o verbo estar. Eu digo, eu estou em casa. Quem está, está em algum lugar. Observe que aí essa expressão em casa está ligada ao verbo estou, certo? Então a gente chama esse termo aqui de termo regente e esse outro termo aqui que completa esse outro, a gente chama de termo regido. Portanto, a gente disse que está é um verbo que exige ou que rege um complemento introduzido pela preposição em. Ok? Só que é claro que essa preposição em algumas vezes se encontra com um artigo e aí ocorre uma contração ou uma combinação. Quando eu digo eu estou na casa dos meus pais, eu tenho aí a preposição em, que esse verbo aqui existe, quem está em algum lugar, e eu tenho a casa dos meus pais, que normalmente eu uso o artigo a antes, eu falo a casa dos meus pais, portanto eu tenho aí uma preposição obrigatória pedida pelo verbo e eu tenho um artigo admitido pelo outro. Então, eu juntando os dois, forma aí na. Então, só para a gente fixar isso, quem está sempre está em algum lugar. Só que a gente está querendo usar a preposição adequada. Então, se eu estou usando o verbo ir, quem vai, pessoal, não vai em algum lugar, vai a algum lugar. Como vai a algum lugar, eu posso dizer que o verbo ir rege a preposição a, ou que o verbo ir rege um complemento introduzido pela preposição a. Portanto, eu vou a São Paulo. Como São Paulo é uma palavra que não admite o emprego de artigo, eu não posso ter aqui nesse caso uma contração, nenhuma combinação. Mas quando eu digo eu vou ao posto de saúde, eu tenho aí a preposição a, exigida pelo verbo ir, quem vai a algum lugar, e eu tenho posto de saúde, eu tenho uma expressão aqui, essa palavra aqui, posto, esse substantivo, que admite o artigo o, porque é uma palavra masculina, né, de gênero masculino. Então eu tenho aí a combinação ao, certo? Que é a junção dessa preposição exigida pelo verbo ir e do artigo exigido ou admitido pelo substantivo que vem na sequência. Ok? Então vamos entender exatamente isso que eu estou falando, certo? Eu chamo de termo regido, de termo regente, na verdade, eu chamo de termo regente aquele verbo, aquela palavra, aquele substantivo que exige um complemento. Certo? A gente não vai aqui determinar que tipo de complemento é esse. É claro que você, quando for estudar mais à frente alguns assuntos relacionados à análise sintática, você vai perceber que o nome disso aqui é adjunto adverbial. Não importa se o complemento é um complemento obrigatório ou é um complemento circunstancial. Se ele é um objeto direto, um objeto indireto ou se ele é um adjunto adverbial. O que importa aqui é que você entenda que eu tenho um complemento aqui, algum termo que está completando esse verbo, e esse complemento existe a preposição a. Ok? Vamos lá, continuando. É claro que quando a gente vai entender essa questão de sintaxe, de regência, a gente percebe que nem todo verbo pede um complemento iniciado por uma preposição. Eu como brócolis, por exemplo, não tem preposição nenhuma ligando o verbo comer à palavra brócolis. Eu como o bolo inteiro também
Não, nós não encontramos isso, porque quem come sempre come algo, e nem come em algo, nem come a algo, nem come de algo. Então não tem uma preposição aqui obrigatória sendo exigida pelo verbo comer. Ok? Então, continuando. Bem, percebam que o aluno falou, professor, eu posso ir no banheiro? E quando ele falou dessa maneira, a gente percebeu aí que nesse no nós temos a preposição em mais o artigo o. Mas é claro que a gente também entendeu que esse em aqui está sendo usado de forma equivocada, né? Então nós vamos trocar esse em que ele usou aqui pela preposição adequada. A preposição adequada aqui é a preposição a. Vamos trocar banheiro por uma palavra feminina agora? É só para a gente perceber porque aqui aconteceu a junção com o artigo o, já que banheiro é uma palavra masculina. Mas se eu trocar banheiro por casinha, a palavra casinha admite o emprego do artigo a? Admite, né? Então eu posso ir a algum lugar. Esse a é exigido pelo verbo ir, quem vai a algum lugar. E esse outro a é o a que acompanha a palavra casinha, que é um substantivo feminino. Portanto, eu tenho, professor, eu posso ir a casinha? É claro que nós não somos gagos, a gente não fala a gente não repete esse som. Então a gente acaba fazendo aí a fusão dos dois as, a gente acaba optando pela crase. Então, professor, eu posso ir a casinha? É a forma como nós nos comunicamos e no caso da escrita nós sinalizamos a ocorrência aí da fusão dos dois as da crase com o uso do acento grave. Vamos lá, vamos continuar. Só para a gente relembrar isso, né? Se fosse banheiro, é claro que, professor, eu posso ir ao banheiro, como a gente viu nos slides aí anteriores. Certo? Então, o a mais o o vai dar a combinação ao. Mas se eu juntar os dois A's aqui, eu não vou ter mais uma combinação, eu vou ter a fusão mesmo, porque vai aparecer apenas um A, sinalizado aí pelo acento grave. Quais são as condições para a ocorrência da crase? Normalmente são duas condições. Eu tenho que ter um verbo ou um nome que exige a preposição a, e eu tenho que ter do outro lado uma palavra feminina que aceita a anteposição do artigo a. Portanto, vou a, quem vai a algum lugar. Esse verbo aqui ele exige a preposição a. E do outro lado eu tenho palavras femininas que aceitam, né? Bahia. Eu digo a Bahia. E ele aqui é uma palavra feminina e admite o emprego do artigo a. Quando eu junto esse a com esse a, vai ocorrer o fenômeno da crase. Quem se dirige a alguma coisa. Senhora é uma palavra que admite o artigo. Eu digo a senhora. Fui a, quem vai a algum lugar novamente, né? O verbo ir. E feira é uma palavra feminina que admite o artigo a. Então eu tenho aí novamente outra condição aí para o fenômeno da crase. Quando é que não acontece crase? Nós vamos ver isso aqui já. Eu já estava querendo adiantar. Mas aqui tem verbos e nomes que exigem a preposição a. Só para a gente ter ideia aqui, né, que exemplos nós podemos ter. Assistir, por exemplo, eu tenho assistir a. Quem assiste no sentido de ver alguma coisa, assiste a alguma coisa. Portanto, eu digo, eu assisti ao jogo. E eu assisti à apresentação. Se eu for escrever isso, vai ser um a craseado, já que eu tenho aí as duas condições. No caso, o verbo assistir exigindo a preposição a, e eu tenho a palavra apresentação, que admite o artigo a. Então, aspirar também no sentido de desejar, ele aspira ao cargo de gerente, ele aspira à função de gerente. Então esse a do a função vai ser craseado porque aspirar nesse sentido exige a preposição a e a palavra função é uma palavra feminina que admite o artigo a. Ok? Então assim por diante são essas palavras aqui e muitas outras, né? Existem muitas palavras na língua portuguesa que exigem a preposição a. Agora, palavras femininas, olha, vamos perceber isso aqui, ó. Eu tenho palavras femininas que aceitam a anteposição do artigo a e outras que não aceitam. Então não é só existir uma palavra feminina que vai determinar que vai ocorrer a crase, certo? Para ocorrer a crase precisa ter as duas condições. E uma das condições que nós falamos é a palavra admitir o emprego do artigo a. Eu digo, por exemplo, a senhora, eu digo a dona, eu digo a Bahia, certo? Mas eu não digo a Vossa Excelência, eu digo Vossa Excelência, eu digo ela, eu digo Santa Catarina. Certo? Então, essas palavras aqui, apesar de serem femininas, não admitem o emprego do artigo a. Ok? Então, condição para não ocorrência da crase.
Nós temos aí duas situações em que é impossível acontecer a crase. Quando o verbo ou nome não exige a preposição a gente tem, por exemplo, vendi, quem vende, vende algo. Então essa palavra vender não exige a preposição a. Moro em, quem mora, mora em, então não mora a. Então ele não exige a preposição a, conto com, não é conto a. Então, como não acontece aqui o primeiro a, eu vou apenas escrever esse a aqui, que apareceu na segunda parte aqui da frase, né? A bicicleta, a Bahia e a sua ajuda. Esses as são apenas artigos, então eu vou escrever normalmente sem o emprego do acento grave, porque não ocorreu crase nesse caso. Outro caso que não ocorre crase, eu digo vou a algum lugar, dirigiu-se a alguém, assistiu a alguma coisa, essas palavras exigem a preposição a, mas, no entanto, as palavras que aparecem aí do lado direito, as expressões, né, que completam aqui essas frases, não aceitam interposição do artigo a. Portanto, está faltando um a aqui para ocorrer a crase. Então, vou a Santa Catarina. Aqui eu tenho uma preposição, mas está faltando o artigo. Não acontece crase. Portanto, é só o a, preposição. Não pode usar o acento indicador de crase. Agora, para que serve saber sobre a crase? A gente pode observar, por exemplo, nessas plaquinhas aqui, erros que as pessoas cometem quando não conhecem o assunto da crase. Por exemplo, essa placa, obras a 150 metros, é claro que não houve aqui nem o uso do acento grave, mas a intenção era essa. Muita gente usa o acento agudo como se fosse o acento grave é para o outro lado. De qualquer maneira, mesmo se nessa placa estivesse sendo usado o acento grave, indicador de crase, estaria errado, porque no caso aí não acontece crase, já que essa expressão aqui, 150 metros, não é uma expressão feminina que admite o artigo a. Portanto, se não ocorre um a, se está faltando aí uma condição, eu não posso falar em ocorrência de crase. Certo? A palavra partir é um verbo, o verbo não admite a anteposição do artigo a, porque o artigo a indica gênero feminino, não existe verbo feminino, né? Então não há condição aqui de ocorrer crase, portanto isso aqui não pode ser usado. Preste atenção agora nesse aqui. Coma à vontade. Do jeito que está escrito aí, sem um acento indicador de crase, a gente pode entender, né? Claro que todo mundo lê e entende exatamente o que está sendo escrito aí, mas era possível entender que a gente pode comer à vontade. À vontade seria o objeto direto, que seria comido. Certo? Então é claro que ninguém pode comer à vontade. Né? A vontade não pode ser algo que se possa comer. Certo? Então, aqui a ocorrência do acento indicador de crase facilitaria a compreensão. Outro exemplo, para a gente ficar mais esperto em relação a isso, são essas duas frases aí. A professora mostrou à aluna o erro e a professora mostrou à aluna o erro. A ocorrência da crase vai indicar exatamente quem é aqui o complemento da frase. A professora, na primeira frase, é o sujeito da frase, foi ela que mostrou. Ela mostrou o quê? O erro, e a aluna foi a pessoa a quem o erro foi mostrado. Ela é o objeto indireto nesse caso. Na frase, a professora mostrou à aluna o erro. Como esse a está craseado, eu não posso ter um sujeito iniciando com preposição, portanto aqui o sujeito tem que começar sempre com um artigo e nunca com uma preposição. Ele não é um termo preposicionado, não está ligado a nenhuma outra parte da oração. Certo? Então, nesse caso, a professora a gente já sabe que não é sujeito. O sujeito aqui que está mostrando é a aluna, ela está mostrando o erro e a professora é a pessoa a quem esse erro está sendo mostrado. Então, portanto, para que serve saber sobre a crase? Para duas coisas. Primeiro, para que você domine a língua padrão escrita. É preciso que você faça isso porque essa língua padrão, ela goza de um prestígio social muito grande e a gente precisa dominar para que a gente possa ter acesso a uma cidadania plena. E a segunda coisa é que o emprego do acento indicador de crase indica uma maior clareza do texto. Pode desfazer ambiguidades, pode deixar o texto mais claro. Portanto, é bom que se use o acento indicador de crase e que se entenda quando ocorre exatamente a crase para que a gente possa usar esse acento. Ok? Revisão. A crase é a função de dois sons vocálicos idênticos. Nós falamos sobre isso quando a gente deu o exemplo dos dois O's, dos dois E's e no caso da escrita, os dois A's. Como aqui está dizendo, na escrita sinalizamos apenas a crase do A.
Usamos o acento grave, esse acento aqui agudo para o lado esquerdo, para indicar a crase do A. Para que ocorra a crase do A, uma das condições é que a palavra antecedente exija a preposição a, como o exemplo aqui, dirigisse a alguma coisa, a alguma pessoa. A outra é que a palavra consequente admita o uso do artigo a, como a palavra senhora, eu digo a senhora. Então, a frase o menino dirigiu-se à senhora, ocorre aí o fenômeno da crase e tem que receber o acento indicador de crase, o acento grave. Ok? Aqui estão as referências, quem quiser conhecer um pouco mais do assunto, tem aqui o livro Decifrando a Crase, de Celso Pedro Luft, Crase não é um bicho de sete cabeças, de Sérgio Cinca, e Crase sem segredo, de Sérgio Simões. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço para você. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê like, compartilhe suas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até mais.